vamos acompanhar também a análise de Alexandre Garcia sobre os principais fatos políticos desta semana. Oi, Alexandre, o que você destaca como fato mais inusitado? Olá, pois é, só que não é mais nem novidade ministro do Supremo exprimindo opinião, né? Abrindo mão da necessária imparcialidade, isenção, né? A semana começou com repercussões do que falaram lá num seminário em Boston, né? Participaram 3 ministros, a fala de 2 é que foi mais impactante, né? O ministro Barroso, que era do TSE, e o ministro Lewandowski, que é do TSE. O ministro Barroso, na hora que falaram sobre os perigos da reeleição de Bolsonaro, eu anotei aqui o que ele disse, né? Há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo, nós somos muito poderosos, nós é que somos do bem, é preciso enfrentá-los. E o ministro Lewandowski, por sua vez, atribuiu a Bolsonaro, né, o negacionismo do governo, ele falou, o negacionismo do governo que teria causado mais mortes durante a pandemia. Pois é, eu fico imaginando, né, esses 2 ministros, no tempo que estavam na faculdade de Direito, se ouviram, por acaso, algum ministro do Supremo daquela época fazer algo semelhante. Certamente não. Eram bons tempos em que falavam apenas nos autos. Agora, Alexandre, por qual razão esse seminário em Boston atraiu tanto atenção, hein? Bom, acompanhamos por 2 motivos, né? O primeiro é que o presidente que quer ser reeleito e vai para o segundo turno dia 24, é o que diz que a Amazônia é do mundo, né? Ele falou em nossa casa, a Amazônia é nossa casa. E segundo lugar, porque aqui no Brasil a gente discute a transparência das apurações e lá na França a eleição é literalmente transparente, porque as urnas são de acrílico. O voto em papel entra na urna, o eleitor vê o voto entrando, assim que termina a votação, na própria sessão, sob fiscalização de todos, são contados os votos e o resultado sai imediatamente. Né? É um bom exemplo que a gente vê lá num país super democrático como é a França. Aliás, o ministro Fachin convidou a União Europeia para monitorar as eleições no Brasil, né? Eu sei que muita gente acha, puxa, isso é o tal complexo de vira-lata, né? Mas, enfim, nós não somos membros da União Europeia, nós somos membros da OEA, da ONU, mas não da União Europeia. E a União Europeia nunca monitorou a eleição nem nos seus próprios 27 Estados-membros, né? Foi uma coisa muito esquisita, deixou assim o corpo diplomático meio assustado, o Itamaraty também, né? Poderia ter uma solução local aqui, já que há tanta desconfiança, e convidaram as Forças Armadas para participar e tal. Podiam convidar as Forças Armadas para participar mais ainda, porque elas têm condições, né? Não é apenas ficar fazendo pergunta, tem condições de entrar lá, né? Porque tem pessoal do Instituto Militar de Engenharia, do Instituto Técnico da Aeronáutica, lá de São José dos Campos, e, sobretudo, o pessoal que é especializado em guerra cibernética, né? Mas, enfim, seria uma forma de diminuir assim, essa preocupação que está em torno de algo que o eleitor não consegue entender, né? Que é essa apuração lá no mundo digital. Agora, Alexandre, por que a Justiça invalidou uma apreensão de mais de 600 quilos de cocaína no Rio de Janeiro? Essa é uma história que deixa muita gente boquiaberta, né? O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, uma turma do tribunal, decidiu que não vale a apreensão feita em setembro em Itaguaí, no Rio de Janeiro, de 695 quilos de cocaína escondidos dentro de mangas que seriam embarcadas, né, exportadas. E sem validade também a prisão dos 3 traficantes que estavam guarnecendo a cocaína, né? A Polícia Federal entrou lá e pegou, né? Se baseou numa decisão do Supremo
que é inválido se não houver autorização judicial. Ora, o Código de Processo Penal explica o que é flagrante, né? Diz que qualquer um do povo pode, e a autoridade policial deve, dar voz de prisão em flagrante quando há flagrante. Ora, guardar cocaína em qualquer lugar é um flagrante, está sempre em flagrante quem guarda cocaína, né? Óbvio, né? Mas, enfim, entenderam que não, com base nesse tema 280 do Supremo, mandaram cancelar tudo, né? Incrível. Mas, enfim, é o mesmo Supremo que também considerou lá no Rio de Janeiro que a polícia não pode entrar em comunidade, né? É o mesmo Supremo que, por uma questão de CEP de Curitiba, anulou, está anulando ainda a Lava Jato, né? A corrupção da Lava Jato, onde gente devolveu dinheiro confessando que levou dinheiro, mas, enfim, é para a cidadania ficar boquiaberta. E o Brasil virou cúmplice de trabalho escravo em um processo nos Estados Unidos, foi isso, Alexandre? Pois é, uma decisão do Tribunal de Apelação do Distrito de Colômbia. Vale dizer, segunda instância no Distrito Federal dos Estados Unidos, lá em Washington. Foram os autores 4 médicos cubanos que foram mandados ao Brasil e que estão reclamando que foram vítimas de trabalho análogo à escravidão e de tráfico humano, num contrato entre Brasil e Cuba intermediado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. A ação é contra a OPAS, né? Eles alegam que a ditadura cubana recebia 85% dos milhões de dólares que o Brasil pagava, aliás, pagava em real e a OPAS transformava em dólares, a OPAS levando 5% e os cubanos, os médicos que vieram trabalhar no Brasil, só 10%. Né? Agora imaginem, com essa decisão, o Brasil vira cúmplice de trabalho escravo e de tráfico humano. Ou seja, o Brasil volta à data anterior a 13 de maio de 1888, por causa desse contrato do governo do PT com o governo de Fidel Castro. Se essa ação se ampliar, foram 11 mil cubanos que foram mandados para o Brasil como médicos. Se ampliar, claro que os que estão em Cuba não vão ter acesso à justiça. Mas os que saíram de Cuba, os que fugiram, né, podem ter acesso. E se o processo continuar, nós corremos o risco, nós, pagadores de impostos brasileiros, de termos que indenizar essa gente, né? Mais o vexame de estarmos envolvidos num caso de trabalho escravo e tráfego humano. Embaixadores se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro esta semana e qual foi a impressão deles, Alexandre? Pois é, esta semana, na quarta-feira, o presidente da República convidou embaixadores para um evento no Palácio do Planalto. Foram 12, né? E eles me contaram que ficaram muito bem impressionados com o discurso de estadista que o presidente fez, né? Falando sobre os poderes econômicos do Brasil, tecnológicos, avanços, política ambiental. Ele disse, olha, pela primeira vez a gente está vendo o presidente sair de assuntos internos, né? E ele, inclusive, desafiou os europeus a terem um sistema de preservação do meio ambiente como nós temos aqui no Brasil. Mas ele viajou como faz todas as semanas. Foi a João Pinheiro, Minas Gerais, entregar título de terra. Ele é recordista nisso, já entregou muito mais que os últimos presidentes juntos. E improvisou uma passada por Paracatu. Olha, foi aquela apoteose, né? Logo, e hoje, na Sexta-feira Santa, ele aceitou o convite de participar da tradicional motociata, né? Da Sexta-feira Santa. Foi de São Paulo à Americana. Aí eu fico pensando, os donos aí das pesquisas eleitorais, quando olham essas imagens, será que não ficam preocupados? Porque não bate uma coisa que as pessoas veem e outra coisa que as pessoas ficam sabendo nas pesquisas de opinião. Não fecham uma coisa com a outra.